Economia, esporte, política, cidadania. É com a CBN 93,7 FM, a rádio que toca notícia. Oito horas e 5 minutos em Campo Grande. Você está ouvindo a CBN, a rádio que toca notícia, como nós já anunciamos. Está nos estúdios da CBN neste momento Flávio Rocha, o empresário, que é também pré-candidato à presidência da República. Em primeiro lugar, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite e vir falar com a CBN. Bom dia. Eu que agradeço, Otávio Neto, Lucas, amigos ouvintes da CBN, todo o Mato Grosso. É uma alegria estar aqui nessa cidade que eu amo tanto. O senhor é controlador de um grande grupo empresarial, emprega hoje no país, é o 15º grupo que emprega os brasileiros. São 40 mil pessoas trabalhando nas empresas que o senhor comanda. Experiência de gestão na área privada admirável. E agora o senhor buscar controlar ou comandar um país. Qual o paralelo que o senhor faz entre a iniciativa privada e o poder público? O que é que motivou o senhor a entrar nessa disputa? Você mesmo, Otávio, colocou aí em pauta vários pontos em comum. Primeiro que não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados, mal administrados. E emprego é a alavanca de tudo. Quando você resolve o emprego, você resolve tudo que cabe, você retira várias tarefas que cabe ao governo e o governo não está atendendo essa demanda. É moradia, saúde, educação. O emprego é o maior programa social que existe. E de emprego a gente entende, porque não são apenas os 40 mil colaboradores da Riachuelo, nos 27 estados da federação que a gente emprega. A gente gera emprego em cidades, tem um programa, por exemplo, o Pro Sertão, que eu acho que a gente pode trazer aqui também para o Mato Grosso, que realiza um verdadeiro milagre. Cidades no sertão nordestino, com 6 anos de seca, que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada. Populações 60% dependentes do Bolsa Família. Chega o Pro Sertão, que é uma semente de empreendedorismo, pequenas fábricas de 50, 100 funcionários, tem um efeito transformador. Em 6 meses a cara da cidade é outra. Isso gera um efeito dominó. Não são aqueles 100 empregos apenas que são gerados. É o efeito que tem no comércio. Começa aquela pequena venda, vira um supermercado e desabrocha e começa a girar as engrenagens da economia. Então a gente não precisa apenas ter o assistencialismo. Eu sou do Nordeste, como dá para notar aqui pelo meu sotaque. E é triste ver alguns estados do Nordeste já com 50% de dependência do Bolsa Família. É lógico que o Bolsa Família tem que ser prestigiado, tem que ser até fortalecido, mas a gente precisa criar uma porta de saída, porque a gente estava vendo lá já jovens que estavam chegando do mercado de trabalho e que a vida toda viram seus pais dependentes da caridade estatal, do Bolsa Família, do Fundo Rural. Então, eu acredito que é possível destravar a economia brasileira, porque o que acontece é que uma máquina burocrática paga com dinheiro público, ao invés de criar emprego, destrói empregos em massa. O senhor sabe também que a iniciativa privada, o senhor como gestor, o senhor tem o poder ali na mão de determinar o que tem que ser feito. Já no poder público não funciona bem assim. Isso, como é que o senhor pretende superar essas dificuldades políticas, principalmente? Eu acho que no poder público a gente tem que indicar um caminho, indicar um propósito. E o meu propósito é sinalizar de que a gente tem que a gente não pode criar entraves ao emprego, à burocracia. O governo criou entraves, por exemplo, nesse programa do Pro Sertão, o governo criou uma série de entraves, exato, inclusive. O grande contra a unanimidade da opinião pública, as resistências, quando o programa estava fazendo essa maravilha de incluir, transformando cidades que estavam entre os piores IDHs, irem para os primeiros IDHs do Estado, é exatamente ver o Estado em cima da gente. Porque essa máquina de não fazer, que é a burocracia, eles querem manter os seus bolsões de miséria. Eles querem manter a dependência dessas pessoas. Eles querem manter a escravização dessas pessoas. Então, eu acho que eu simbolizo realmente essa indignação contra esse ataque sistemático contra quem produz nesse país. Quem produz é a imensa maioria. Chega aqui o senador Pedro Chaves, bem-vindo, senador. É a imensa maioria da população que sua a camisa, que puxa a carruagem, que paga impostos, que produz riqueza, para bancar a imensa máquina estatal que, em vez de colaborar, apenas atrapalha. Aqui nós estamos na terra do agro, né? O agro
O agronegócio, que produz 35% do PIB brasileiro, chega a quase 50% se a gente considerar a parte urbana do agro, porque o agro demanda produtos também que são produzidos na cidade, chega a 50%. E é impressionante o ataque sistemático a diferentes pretextos de todos os frontes que o agro gera. Né? O agro gerou... Se não fosse o agro, nós teríamos tido o 3º ano consecutivo de recessão o ano passado. Então tem que se tomar a defesa explícita de quem produz e dar um basta a esta máquina de não fazer bancada com dinheiro público, com essa que eu chamo a burrice burocrática brasileira. Esse eu acho que é o principal ponto do nosso plano de governo, porque a gente destravando a produção, vem o emprego, vem a inclusão, vem a prosperidade, e esse é o único caminho para conquistas sociais. Flávio, em relação a campanhas, eleições propriamente dito, muito se falou durante muito tempo, enquanto o PT, e o maior representante da esquerda durante muito tempo foi o PT, ainda em muitos aspectos, que há uma fragmentação que é nociva a esse espectro político deles, da esquerda. Mas a gente vê que nesse ano, né, que já é de eleição, que já tem muitos pré-candidatos, a direita também vem colocando vários pré-candidatos aí à disposição da sociedade brasileira. E isso também denota uma certa fragmentação. Alguns candidatos até que têm essa mesma linha de liberalismo de mercado, um pouco mais de conservadorismo político, mas o mercado um pouco mais liberal, como é o caso do senhor. Como o senhor acha que vai conseguir viabilizar, dentre essa quantidade de candidatos, né, uma campanha que consiga aglutinar e que consiga levar aí uma ideia coesa para a população brasileira? Lucas, eu abandonei na minha empresa, a minha vida tranquila, no melhor momento da minha vida empresarial, por falta de quem votar. Não, você falou aí vários candidatos e tal, mas você não vê alguém que defenda realmente as ideias que deram certo na economia, que é o livre mercado, que é o contrário aí desse período de Estado grande, Estado gastador, que se metia em tudo, que entrava na economia. Mas isso não basta, porque é necessário também uma reação indignada a outra coisa triste, deplorável desse ciclo que nós queremos deixar para trás, que é a inversão de valores, é o bagunçar para governar, é a falta da disciplina mais elementar, é a falta de respeito à polícia, as inversões de valores, é a vitimização do bandido. Então essas duas coisas têm que vir conjuntamente. Então não existia um candidato com o projeto, vamos dizer, um projeto político que junta essas duas coisas fundamentais para a reconstrução do país. É o liberalismo na economia, porque as economias prósperas são as economias livres, onde tem menos governo para atrapalhar, onde a carruagem estatal é menor e tem mais força de tração, mas também uma reação indignada a essa história do bagunçar para governar. Isso está por trás da estratégia de dominação da esquerda, é destruir os alicerces da sociedade. E isso se traduz através do combate sistemático a quem produz, do combate sistemático à família, do combate à polícia, à disciplina. Então, me diga qual era o candidato que unia essas duas coisas. Você via realmente muita gente brilhantemente defendendo o discurso econômico, falando só no economês, mas isso não cala fundo no coração do povo que está morrendo de bala perdida, que está indignado com esses ataques aos valores que ele acredita. Então, eu acho que está na hora de a gente tem um país aí com 35 partidos, com uma multiplicidade de projetos e não tem aquele projeto óbvio, esse que faltava. É para isso que eu botei o pé na estrada. A gente tem que ter um liberal na economia e conservador nos costumes. Sempre que eu falo de conservadorismo, eu sou mal entendido. Falam então você é homofóbico, então você é um careta, moralista. Não é nada disso. Ser conservador é apresentar uma reação indignada a essa estratégia do bagunçar para governar, de destruir a família, destruir a propriedade, destruir quem produz, combater as polícias para implementar a ideologia que eles acreditam aí, que deu errado no mundo todo. O senhor está em Campo Grande desde a tarde de ontem, teve uma recepção importante aqui na cidade. E ainda ontem, o site Poder 360 divulgou uma pesquisa em que aponta que o Bolsonaro é líder sem Lula, mas Joaquim Barbosa pode vencê-lo no eventual segundo turno. E a Folha de São Paulo acabou de publicar hoje aqui que Alckmin monitora o namoro entre João Dória e o senhor. O senhor acredita que vai
ser possível? Ou vocês estão trabalhando aí para uma união da direita, do centro, enfim, para poder combater o Bolsonaro, que chega forte, e o Joaquim Barbosa, que nem bem lançou a candidatura dele praticamente, já desponta aí com uma força muito grande? Olha, nós temos a nossa candidatura, eu assinei no PRB, me filiei faz menos de um mês, né? E já fiquei muito feliz em ter pontuado em todos os cenários, coisa que não aconteceu com nomes aí que estão aí há décadas, que são conhecidos por 100% do eleitorado. Eu sou conhecido por 5% do eleitorado, né? Então, já é um bom começo. Uma campanha vai fazer com que o nosso projeto seja conhecido por 100% do eleitorado. Se nós mantivermos essa mesma taxa de conversão, ter 1% em 5% que me conhece, nós estamos no segundo turno. A minha ligação com o João Dória é de infância. Ontem, a inclusive, candidatura dele nasceu na minha casa. Ontem, né? inclusive, o senhor esteve em Recife palestrando lá no LIDE. Exatamente. Não, a nossa ligação é muito grande. E não só isso, a nossa identidade de visões, né? Eu acho que a melhor coisa que aconteceu na política no ano passado, no 2016, e mostra realmente que o eleitor está amadurecendo, a coisa boa que aconteceu nesses anos de crise, foi, sem sombra de dúvida, a maior politização, né? O eleitor despertou, era aquele eleitor que dependente, refém da caridade estatal. Hoje, ele tem uma nova relação com o Estado, cobra eficiência, tem consciência do peso do imposto que paga. Então, esse eleitor já votou diferente lá em 2016. O fenômeno mais emblemático disso aí foi a eleição acachapante do João Dória. E eu tenho uma total proximidade de ideais, apesar de estarmos em partidos diferentes. Eu noto uma grande sintonia com esse agradável fenômeno da política brasileira, que é o João Dória. O senhor também sabe que a pré-candidatura do Geraldo Alckmin está enfrentando uma série de resistência e dificuldade. O senhor vê a possibilidade de uma eventual disputa à presidência também de João Dória? Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Por mais que ele esteja se colocando na posição de governo do Estado, mas setores da imprensa dão como certo que ele esteja aí, deu uma recuada para lá na frente ele poder ser candidato. O senhor vê isso possível? É um possível aliado vosso? Eu vejo como uma possibilidade remota, né? Porque o governador Geraldo Alckmin, até onde eu sei, tem uma liderança muito forte dentro da máquina partidária. Eu acho que o quadro está aí definido. A mudança que eu noto é que, pelas costuras lá do candidato que apoia o Geraldo Alckmin, o Márcio França, o Márcio França, ele tem realmente mostrado uma tendência, ele tem migrado, as coligações têm levado a isso, a partidos de esquerda e extrema esquerda. Isso, com certeza, o afasta do liberal, que é o João Dória, que é um homem de convicções liberais na economia. As reformas, o senhor tem manifestado certa simpatia, principalmente a reforma trabalhista. Como é que o senhor avalia, por exemplo, esses 2 anos aí do presidente Michel Temer? Acho que ele fez o que foi possível, poderia ter feito mais? As reformas, né, o teto do gasto foi fundamental. O senhor sabe que o próximo presidente vai precisar de reformas. Sem sombra de dúvida. E este é o nosso caminho para... Nada pode ter um impacto social tão grande quanto as 4 reformas fundamentais. A reforma trabalhista retirou uma verdadeira vergonha brasileira. Essa questão do recorde sucessivos de ações trabalhistas, isso é o pior, quem paga o pior preço é o trabalhador. Como empresário, o senhor considera positiva a reforma? Essa foi uma conquista principalmente de trabalhadores. O empresário tem, claro, o empresário que gosta do seu país, como eu, sofre ao, por exemplo, ter que abrir uma fábrica no Paraguai. Mas a queda da competitividade, né? A complexidade, a perseguição, o assédio burocrático, né? Feitas por pessoas que querem destruir uma maravilha que é o sistema capitalista. Essa palavra tem que ser pronunciada com todas as sílabas, e as pessoas, até empresários, pronunciam de forma balbuciante, né? O livre mercado, o capitalismo, é a maior forma de inclusão
que existe. Quando começou o capitalismo moderno há 200 anos atrás, a humanidade tinha 90% de excluídos, 90% de miseráveis vivendo abaixo da linha da pobreza. Hoje são só 10%. Bastavam 200 anos de livre mercado para essa maravilha de inclusão. Então, as reformas visam justamente garantir que o Brasil volte ao jogo competitivo. O Brasil está caindo fora, o Brasil está entre os países mais hostis ao empreendedorismo, e quem paga o maior preço é o trabalhador. Os 14 milhões de desempregos que a gente chegou no fim do governo Dilma não são outro motivo, senão essa perseguição a quem produz. Quem produz não é empresário, não. Hoje, a grande aliança que existe, que vai mudar o país, são os 98% que puxam a carruagem. São trabalhadores e empreendedores. Esta é a união da prosperidade. E nós temos que nos rebelar contra esta máquina de não fazer que se apropriou do Estado brasileiro, que já gasta 50% de tudo que o trabalhador produz, né, através de impostos, através de déficit. Então, por isso que eu estou nesse jogo, por isso que eu estou nessa disputa, porque essa próxima eleição aqui não vai ser patrão contra empregado, como eles querem fazer crer nesse conflito artificial, não é Nordeste contra Sudeste, não é Centro-Oeste contra Sudeste. Eu acho que essa visão quem produz contra quem parasita na máquina estatal. E o senhor acha que isso é um pouco da visão socialista? O senhor tem falado muito sobre isso. O senhor acha que isso é um risco para o país ainda? O país ainda enfrenta um risco, entre aspas, com essa visão? Essa é uma discussão política superada. Os países prósperos resolveram essa questão nos anos 50, nos anos 60. Os países que foram para o modelo de planejamento central, de Estado grande, de Estado que se mete em tudo, geraram misérias, mas e nenhum deles convive com democracia. Agora, os países que optaram pela única forma da prosperidade, que é liberdade econômica, os países prósperos são os países livres. E o Brasil está perdendo o bonde da história, porque nós estamos ali em 180 países, nós estamos entre os 30 países menos livres. Nós estamos ao lado de Venezuela, nós estamos ao lado de Cuba e Coreia do Norte. Será que é esse o modelo que a gente quer seguir? Eu defendo que em 4 reformas, no primeiro ano de governo, a gente vai sair dos 30 países que mais perseguem quem produz para os 30 países mais livres. E o grande ganhador é o mais humilde, é o que está sofrendo sem emprego, que vai ser incluído, vai haver demanda por mão de obra. O emprego é transformador, o emprego faz milagre. E o nosso governo vai ser o governo do emprego, porque de emprego eu entendo, eu sou o 15º maior empregador do Brasil e emprego em cidades que nunca tinham visto uma carteira de trabalho assinada. Como é que o senhor vê, aproveitando esse gancho do liberalismo, as privatizações? Nós estamos num debate muito grande no Brasil hoje em dia, da possível privatização da Eletrobras. Um estudo já foi autorizado pelo presidente Michel Temer. Com que olhos vê a questão das privatizações no Brasil? Nós estamos falando aqui num governo inchado, monstruoso, 50% do país é governo. Tem governo demais onde não precisa ter governo e governo de menos onde precisa ter governo. O governo precisa estar, e ele é insubstituível, na segurança pública, na justiça, na polícia, na educação, na saúde. Cadê governo aí? Você tem estados que tem uma viatura policial que fica parada porque você não pode encher o tanque. Tem gente morrendo nos hospitais porque não tem um anestésico nos hospitais. Então falta governo onde precisa existir, mas ao mesmo tempo tem prejuízos monstruosos de estatais, de monopólios estatais gigantescos, proporcionando apenas oportunidades para a corrupção, onde tem dinheiro sobrando. Tem contra-cheques de servidores públicos privilegiados de R$1 milhão, de R$1,5 milhão, como eu vi no noticiário ontem. Então, é isso que precisa mudar. Precisa haver, e um caminho são as privatizações. Me mostra uma privatização que tenha dado errado. Eu tenho idade suficiente para lembrar o que era o sistema telefônico no Brasil quando era estatal. É a mesma coisa agora, no que nós temos a gasolina, uma das mais caras do mundo, com a abundância de recursos que nós temos. É por causa da incompetência estatal. Monopólio estatal é um convite à corrupção. A única forma de reduzir a corrupção é o livre mercado. Se você tivesse um setor de óleo e gás com várias empresas regulado pelo livre mercado, aquela empresa que tivesse um executivo corrupto, que levasse 200% de propina numa plataforma de petróleo, num navio sonda, ela sairia do mercado, porque na bomba a sua gasolina ia ser mais cara do que as outras.
Então, o livre mercado é o desinfetante natural contra a corrupção. Não adianta, claro, é muito necessário prender os corruptos, como o Lava Jato está fazendo maravilhosamente. Mas temos que dar um passo além, que é enxugar as imensas... fazer com que o Estado seja menos apetitoso à corrupção. A gente tem um ex-presidente preso hoje, vários políticos presos também, outros com a possibilidade nos próximos dias também serem presos. Esse vai ser um discurso de campanha de praticamente todos aqueles que não estão envolvidos na Lava Jato. É um discurso que vai ser possível se vender também em cima de um discurso como esse? Qual é a avaliação? Qual é a linha? Por isso que eu entrei na política, porque a corrupção é outra chaga, é uma vergonha brasileira. Né? E isso a gente tem o diagnóstico para isso. Né? O Estado desse tamanho é um convite para a corrupção. Eu escrevi um artigo chamado Presunto e as Moscas, que é muito interessante, é uma analogia que mostra os dois aspectos da luta contra a corrupção. Imagina essa sala aqui, cheia de mosca e um presunto pendurado na sala. O Lava Jato está fazendo um papel brilhante, sob a liderança do juiz Moro, em espantar as moscas, ou matar as moscas. Mas ele pode passar 10 anos matando as moscas de espingarda. O executivo tem um papel talvez mais eficiente para acabar a corrupção a curto prazo e de forma duradoura, que é tirar o presunto da sala. Tirar o presunto da sala é justamente isso, é privatizar, é destinar o Estado aonde precisa existir Estado. Porque tem muita gente que entra na política, não é para fazer leis, não é para o Congresso, para melhorar as instituições, estão entrando lá para pegar uma boquinha para roubar, para se corromper, pegar uma diretoria no estatal. Isso não pode dar certo. Você já imaginou? Veja uma reunião. Eu sei como é complicada a tarefa de você ter uma empresa eficiente, que agrade a sua cliente. Imagina uma empresa gigantesca como a Petrobras, onde tem um diretor que foi indicado por um partido de um estado, outro diretor indicado por outro partido de outro estado, cada um pensando no financiamento da sua próxima campanha política ou do financiamento do seu partido. Isso não pode dar certo. Mas não é o executivo que fica refém disso? Não é o executivo que fica refém disso? Não é pressionado por todos os partidos, Congresso, enfim? Não é Exatamente. Esse é outro... isso torna inadministrável o Estado. É o executivo que... por isso que é necessário privatizar. Mas aproveitando esse gancho, como é que o senhor vê a prisão do ex-presidente Lula e os votos que ele... Porque ele ainda é líder de pesquisa, vem caindo, né? Na última Datafolha ele caiu bastante, que é o 7%, se eu não me engano. Mas ainda tem 30% de intenção de votos. Como é que o senhor vê a prisão dele? Deixa eu complementar. Vocês, pré-candidatos, não estão sabendo se comunicar com os 30 e poucos % que dizem votar no Lula, apesar do Lula não ser candidato? Vai ser candidato, né? Vai ser preciso repensar como é que traz essas pessoas, mesmo o país hoje vivendo um combate à corrupção, nós temos 30% da população dizendo que vota no cara que está preso. Eu estive no Nordeste ontem, num grande evento lá em Recife, e ficou muito claro as duas propostas. Eu tive a ousadia de dizer que tem dois candidatos que entendem de Nordeste, o Lula e eu. O Lula entende pela vida, resolve que é para resolver o problema do Nordeste. Como Lula. Ele quer resolver o problema pela via do assistencialismo. Eu quero, e estou resolvendo, pela via da esperança, do emprego, da autoestima, né? Então, essa que é a grande diferença. Né? 30% de eleitores. E o mais angustiante dessa pesquisa é que esses 30% sabem que ele roubou. Sabem que ele... E admitem. Mas a grande maioria não aceita. Que ele é culpado, sabe que é culpado da corrupção. Não, a grande maioria aceita. Você perguntar, mas você sabe que ele roubou? Sei, mas todo mundo rouba. Isso que é desalentador. Então, nós estamos entrando na política para dizer que não é bem assim. Que não é todo mundo rouba. Né? Que existe um projeto político que é focado efetivamente na esperança, no emprego, no combate inclemente contra... O brasileiro perdeu um pouco de referência? O brasileiro, esses 31%, eu acho que me angustia. Isso remete lá à época do Adhemar de Barros, do rouba mais faz, você lembra? Existia um contingente do eleitor de baixa autoestima, dependente emocionalmente, dependente até materialmente do assistencialismo estatal, que engole esta humilhação de saber que foi traído, que foi roubado e mesmo assim vota. Isso é falta de alternativa, isso é falta de opção e falta de alento, de esperança.
A gente quer trazer um alento a esta... É mais ou menos como o cônjuge traído, né? Que sabe que foi traído, sabe que a sua esposa, o seu esposo o traiu, passou para trás, o desrespeitou, mas ele depende emocionalmente. Ele depende, às vezes até, pior ainda, a esposa que depende materialmente do marido, que a destrata, que a agride. Eu acho que é uma coisa... tristemente se correlaciona com isso, o cônjuge traído, mas que é dependente emocionalmente. O senhor confia, então, que o país tem jeito ainda? O senhor acredita que esse processo eleitoral pode dar um novo rumo ao país? Eu tenho certeza. Não existe varejista pessimista, né? Eu trago meu otimismo, a minha confiança para o país. Eu estava no melhor momento da minha vida empresarial e eu me sentia mais ou menos como aquele passageiro numa cabine luxuosa do Titanic 2 horas antes do naufrágio, né? Então, foi isso que me tirou da cabine confortável, porque eu estava vendo realmente um país tão promissor, às vésperas da eleição mais importante desde a redemocratização do país, está arrumando perigosamente para devolvermos o comando desse país a esta mesma quadrilha que o saqueou, que destruiu sua economia, que jogou 14 milhões de desempregados no desemprego e, pior, destruiu, erodiu os nossos valores mais fundamentais, que são os valores da produção, os valores da família, os valores da disciplina e da justiça. Bom, nós queremos, em primeiro lugar, agradecer a sua presença aqui na Rádio CBN, Flávio Rocha, desejar êxito aí nos seus propósitos políticos, no seu projeto político e que as suas ideias sejam assimiladas pelo público que o senhor busca. Muito obrigado. Quero mandar o meu abraço aos amigos ouvintes aqui de Mato Grosso e dizer que eu quero ser um intransigente defensor da competitividade, da retomada da economia. E aqui nós estamos na terra do agronegócio e o agronegócio vai colocar o Brasil na condição de maior exportador de alimentos do mundo.